Boa tarde a todos. Hoje vou falar de um livro de Schopenhauer, A Arte de Ter Sempre Razão. Este é um livro que, na minha perspectiva, é imprescindível para qualquer um que tenha desenvolvido um interesse pelo debate, nomeadamente pelo debate político. Esse interesse não tem de ser necessariamente enquanto interveniente direto, mas também enquanto espectador. Após a leitura desta obra, os debates, e garanto-vos, nunca mais serão os mesmos. Será possível analisar as estratégias de modo diferente. Esta é uma das vantagens de obter um determinado conhecimento. Por outro lado, seguindo a mesma lógica, ao obter este conhecimento, também poderão os debates perder, de algum modo, o seu interesse. Nomeadamente quando a motivação para assistir for a busca pela verdade, a razão ou a tomada de decisão. Por exemplo, para um ato eleitoral. As estratégias aqui reveladas podem ser utilizadas e observáveis no cotidiano por pessoas que possam nem ter este conhecimento prévio, mas que, de um modo natural, as colocam em prática. Hoje, o meu objetivo passa por incentivar os demais a procurar esta informação e a desenvolver a curiosidade pelo tema, nomeadamente pelo livro e, quiçá, pelo autor. No entanto, e se Deus assim o quiser, futuramente espero conseguir abordar de um outro modo cada uma destas estratégias, talvez até com vídeos, simplesmente com a leitura das estratégias. Veremos. O livro inicia com Schopenhauer a diferenciar lógica e dialética, considerando que lógica é a ciência das leis do pensamento e dialética a arte de debater. Portanto, temos a lógica construída antes da dialética. A dialética, ou seja, a arte de debater, surge posteriormente, quando não há o mesmo entendimento por parte de duas ou mais pessoas sobre algum ou alguns temas. É um combate mental. É referido exatamente assim, um combate mental. Neste ponto, cada uma das partes quer fazer prevalecer o seu pensamento individual como o puro e objetivo. Faz parte da nossa natureza que, quando as opiniões divergem, as pessoas não tenham como reação rever o próprio pensamento em busca de erros, mas sim em encontrar os erros no pensamento do outro. Dado que as palavras lógica e dialética são vistas em muitas ocasiões como sinónimos, Schopenhauer decide, para evitar mal-entendidos, referir-se à arte de debater como dialética erística. No caso, a arte de debater de modo a ter sempre razão. Começamos por verificar algo que certamente já ocorreu com todos nós, que é termos objetivamente razão, mas, por vezes, aos olhos dos outros, não a temos. Schopenhauer justifica isto com a vaidade e com a tagarelice. Vamos lá ver. A vaidade faz com que não aceitemos que aquilo que afirmamos primeiramente venha a revelar-se errado e que o pensamento do outro esteja certo. Qual seria a solução racional para este problema? Fácil. Pensar primeiro, falar depois.
Mas na esmagadora maioria das vezes não é isso que acontece. E a nossa necessidade de falar coloca-nos por vezes em caminhos apertados. Falamos frequentemente antes de pensar. E quando nos apercebemos de que a nossa afirmação está errada, o que é que nós queremos? Aparentar o contrário. A verdade é ultrapassada pela vaidade. Também acontece que, por vezes, o argumento do outro desmonta o nosso argumento e, ao aceitarmos, ficamos sem argumentos para responder. No entanto, acontece que, mais tarde, descobrimos que tínhamos de facto razão. Que mesmo que aquele determinado argumento para defender uma afirmação ou um pensamento estivesse errado, existiam outros argumentos para defender o nosso pensamento ou a nossa afirmação. Descobrimos que existiam outras provas que provavam a nossa afirmação. Simplesmente, o argumento correto não surgiu no momento necessário. Assim, evitamos ao máximo ceder ao adversário, mesmo quando os seus argumentos parecem imbatíveis, com a esperança de que o argumento de que necessitamos nos surja no decorrer do debate. Portanto, vemos que quem debate não combate pela verdade, mas sim pela afirmação. Queremos impor a nossa afirmação, mesmo quando ela parece falsa ou duvidosa em determinado momento. Não basta ter razão. É preciso demonstrar que se tem razão. Este livro não serve apenas para vencer um debate quando não se tem razão. Ok? Vamos lá ver. Vou repetir. Não basta ter razão, é preciso demonstrar que se tem razão. É isto mesmo. Este livro não serve ou não tem como propósito único vencer um debate quando não se tem razão, mas sim também quando se tem razão, porque, como disse anteriormente, por vezes nós, aos olhos dos outros, perdemos um debate, mas a verdade objetiva está do nosso lado. Apenas conhecendo os estratagemas desonestos, nos podemos defender deles. E até para derrotar o inimigo utilizando as mesmas armas. Ok? A verdade objetiva vai ser colocada de lado, em função da forma como se defendem afirmações e se derrubam as contrárias. Até porque, em grande parte dos debates, não se sabe onde estará de facto a verdade absoluta. E no decorrer do mesmo, ambos têm dúvidas. Ok? Assim, temos aqui como objetivo reconhecer imediatamente as estratégias desonestas e deitá-las por terra. A finalidade não é a busca pela verdade, mas a busca pela razão. Boa tarde a todos.